você. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias em livro de Isaías, capítulo 6. Obrigado, hein? Muito obrigado. Isaías, capítulo 6. Leremos a partir do verso 1. Eu gostaria que aqueles que pudessem colocar de pé em reverência à palavra de Deus, para lermos a palavra desse Deus maravilhoso, e nessa noite ouvirmos mais uma vez a voz de Deus neste lugar. Nós viemos aqui para não ouvir a voz do pastor, mas a voz daquele que opera tudo em todos, este Deus que nesta noite se faz presente aqui neste lugar. Quem encontrou, diga amém. Então vamos aqui fazer a leitura da palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, sobre a tua palavra, nesta noite, meu Deus, a qual nós lemos, mas que ela vá muito mais além da letra, que teu Espírito Santo vivifique nesta noite essa palavra, e que ela possa produzir em nossos corações frutos de arrependimento, e a tua glória, o Shekinah de Deus, venha sobre o teu povo neste lugar, que vidas venham ser renovadas, que vidas venham ser transformadas pelo poder da tua palavra. Oramos assim, já cremos naquilo que o Senhor irá operar em nossos corações, em nossas vidas nesta noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, eu quero aqui nesta noite despertar a vocês a experimentar mais de Deus. Amém, igreja? Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus quer que você experimente mais dele. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu quero experimentar mais de Deus na minha vida. Meus irmãos, nós vamos vendo que a nossa caminhada, e eu tenho dito isso aqui, ela é progressiva. Ela vai crescendo dia após dia. A nossa caminhada com Deus, ela tem algo maravilhoso, porque todo dia que nós venhamos conhecer e experimentar mais de Deus, mais nós queremos mais dele. Quem está entendendo isso, hein? Quanto mais nós buscamos, quanto mais oramos, mais a nossa alma, ela quer mais de Deus, ela quer mais experimentar de Deus. Por isso não tem como alguém que conheça Deus, ele possa viver uma vida estagnada, uma vida paralisada, porque a nossa vida, ela é como aquilo que o versículo nos traz na palavra, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia perfeito chegar, amém? Então a nossa vida é como a luz da aurora, ela vai brilhando,
mais e mais. Nós vamos querer mais de Deus. Nós queremos experimentar mais de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus sobre nossas vidas. Meus irmãos, nós começamos a viver algo na nossa vida. Eu queria que você, nesta noite, pudesse participar disso. Eu queria que você pudesse participar daquilo que é a vontade de servir a Deus, a vontade de estar com Deus, de momentos da sua vida que você pensa, diz assim: Senhor, eu não consigo mais viver sem a tua presença na minha vida. Houve um momento na minha vida, e ainda há, mas houve um momento que eu queria experimentar mais de Deus. Estava pouco. Eu ia de manhã no culto, ou ia à tarde no culto, ou ia à noite no culto. Eu estava todo o tempo na presença de Deus. Eu acordava orando, durante o dia, eu só queria mais de Deus. E Deus começou a me levar em lugares que eu nunca tinha experimentado. E eu quero te fazer esse convite, que você possa ter essa fome de Deus. Amém, querido? Experimentar mais de Deus. Porque Deus não te chamou para você viver uma vida de migalhas. Por quê? Porque Deus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então Isaías, ele começa a ver isso. Ele podia se aprofundar mais no Senhor. Ele queria conhecer mais ao Senhor. E a palavra nos diz que Isaías, ele começa a buscar ao Senhor, e nisso Deus começa a operar na sua vida. Alguns dizem que quando este texto foi dado a Isaías, foi quando começou o ministério de Isaías. Não, o ministério de Isaías começou, Deus no capítulo 1, Deus já estava falando com ele. Mas aqui, Deus começa a revelar a ele algo muito mais profundo. Deus, nesta noite, quer revelar algo mais profundo ao seu coração. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Nós vamos, nesta noite, experimentar mais de Deus. Quem quer experimentar mais de Deus, dá um glória a Deus. Eu quero experimentar mais de Deus. E nós vamos ver aqui 5 aspectos que nos levam a uma experiência de Isaías. E essa experiência de Isaías, Deus também quer colocar na sua vida nesta noite. Porque o mesmo Deus que operou na vida de Isaías e que fez Isaías entender que ele precisava mais de Deus, ele precisava de buscar mais ao Senhor, de viver mais do Senhor, é o Deus que está aqui nesta noite, dizendo a você que você pode experimentar mais de Deus nesta noite. Nós vamos ver 5 aspectos. Eu espero que esses 5 aspectos, ele venha empolgar você a poder se relacionar mais com este Deus, a poder você viver experiências extraordinárias com Deus. Um desses aspectos, em primeiro lugar, a relação de Deus com a santidade e realeza. Quando o Senhor começa a dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Amém? Então, o que Isaías viu? Aquele que governa todas as coisas. Que Deus era rei. Que Deus governava todas as nações. Quem está entendendo isso aqui? Você serve um Deus que reina o céu e a terra. Quem está entendendo isso? Dá glória a Deus. Isaías começou a compreender isso. O meu Deus, ele reina sobre todas as coisas. O meu Deus reina sobre os céus e a terra. Então, a primeira coisa que ele viu, aquele que estava sentado no trono. E as suas vestes cobriam todo o templo. Mas também Isaías viu que não somente a realeza de Deus, mas também ele viu a santidade de Deus. E ele disse: eu preciso de me santificar a minha vida. Eu preciso de que Deus, ele possa a cada dia se aproximar mais de mim e de fazer uma pessoa melhor diante dele. Amém, queridos? Eu quero que você entenda nessa noite. Deus quer te levar a um lugar para que você possa conhecer a Ele mais e mais, a sua realeza e a sua santidade. Amém, queridos? Quem quer provar da realeza de Deus, da sua santidade, dá um glória a Deus. Eu quero provar da realeza de Deus. Eu quero provar da santidade de Deus. Isaías estava ali provando quem era Deus, experimentando mais de Deus. Em segundo lugar, a palavra diz que houve um terremoto. Houve ali uma presença tão grande de Deus que a estrutura do templo, ela se moveu. Meus irmãos, o que Deus está falando nesta noite? O que Deus quer falar com você nesta noite?
Ele quer chacoalhar você nesta noite. Amém? Ele quer mudar a sua estrutura. Amém, querido? Deixa Deus nesta noite operar na sua vida uma nova estrutura. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero que Deus, Ele balança a minha estrutura. Por quê? Porque eu quero viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aqui, dá um glória a Deus. Então, em segundo lugar, ele viu a manifestação, a presença de Deus, a experiência que Deus tinha na sua vida, aquilo que era a sua religiosidade, aquilo que ele tinha aprendido com muitas pessoas, mas agora ele estava aprendendo de quem? Do Deus que estava ensinando ele. Eu quero aprender de Deus, amém, igreja? Eu não quero aprender de uma instituição religiosa, eu não quero aprender de alguém que falou de Deus, mas agora eu quero estar com Deus. Por quê? Porque é Ele que vai me ensinar como adorar e servir a Ele, amém, queridos? Deus quer mudar a estrutura da sua vida. Muitas coisas que você aprendeu precisa ser nessa noite tirado da sua vida. Aquilo que te separa de Deus, aquilo que não te traz benefício para a sua salvação, Deus nesta noite, Ele vai te chacoalhar. Amém, querido? Está ouvindo aí atrás? Deus está falando com você. Ele quer nesta noite operar na sua estrutura. Ele vai mudar todo o teu ser. Por quê? Porque Deus agora vai governar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a palavra diz que a glória de Deus, ela encheu aquele lugar como uma fumaça. Ela mudou a visão de Isaías. Meus irmãos, sempre Deus, Ele quer mudar a vida do homem. Porque agora, Deus não quer que você enxergue com o seu olhar mais. Mas Deus está dizendo assim, você vai enxergar com o meu olhar. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Deus quer mudar a sua visão, meus irmãos. Deus quer, nesta noite, substituir a bênção de Deus na sua vida. Quando Deus diz assim, eu quero agora colocar você em outro patamar, para que você conheça verdadeiramente quem eu sou. Eu quero que você viva comigo, eu quero que você ande comigo, eu quero agora que você veja aquilo que realmente é a glória de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não tem só para você algo aqui nessa terra, mas quando você começa a ter a visão de Deus, você começa a entender, o que Deus tem para mim é coisas eternas. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Você, para viver as coisas eternas, você tem que viver o Deus eterno na sua vida, amém? Isaías começa a ver isso, a contemplar isso. Em quarto lugar, ele reconhece que ele é pecador. Ele diz, como poderei, Senhor, te servir sendo pecador? Eu quero dizer, você que entrou aqui nesta noite, Deus, Ele não veio aqui julgar o seu pecado. Quando Deus moveu o coração de Isaías para entender que ele precisava agora de uma vida purificada, uma vida transformada, Deus estava dizendo assim, eu tenho a solução para você. Deus não veio apontar o seu erro, mas veio dizer a você, Ele tem a solução para a sua vida, amém, igreja? Deus pega uma brasa no altar e coloca nos lábios de Isaías. Deus nesta noite está tirando aqui brasa do altar para trazer e queimar toda a sua iniquidade. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Outrora eu vivi uma vida de pecado, mas agora eu vivo uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus deu uma solução para a minha vida, amém, igreja? Deus não veio te apontar o que você fez errado, mas Ele veio dar a solução para que você não erre mais. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Então Isaías entendeu isso. Se Deus é santo, 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 eu também preciso santificar a minha vida. Mas como eu vou fazer isso? Deus vai te dar condições de você andar em santidade. Deus vai dar a você condições de andar no caminho. Por quê? Porque Ele agora vai assumir o controle da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías estava contemplando tudo isso. E em quinto lugar, uma nova percepção, um novo olhar. Quando eu fui construir esse prédio aqui, só para dar um exemplo aos irmãos, havia aqui uma casa velha. Quem lembra disso aqui, hein? Lembra, Verônica? Um galpão velho, né? Fedorento. Havia algo velho aqui. Para construir o prédio, o que teve que acontecer?
Hein? Teve que quê? Que se retirar. O prédio para que haja uma construção nova. Deus não pode operar no velho. O velho tem que sair. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. O velho homem tem que sair. Para quê, pastor? Para que o novo de Deus possa entrar na sua vida. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Nós temos pregado isso aqui direto. O novo de Deus, ele tem que aparecer. Ele tem que moldar a sua vida. Então a estrutura velha, o que acontece com ela? Ela tem que sair para entrar no novo. Então Deus dá a Isaías uma nova percepção daquilo que o Senhor tinha que operar na sua vida. Meus irmãos, para você entender, eu queria lá no primeiro versículo, se puder ser colocado aqui, de Isaías capítulo 6, para você entender a mensagem dessa noite. Eu quero que você leia comigo. Só um instante, está muito fraco. Lê comigo só até a vírgula ler. Pode ler. Amém. Grave isso aí. Diga para o seu irmão: Uzias tem que morrer na sua vida. Para você entender, Isaías era muito novo quando Deus chamou para o ministério. Novo. Porque Isaías viveu 4 reinados, 4 reis. Certo? Só o primeiro reinado de Uzias, durou 52 anos. Você imagina, né? Então ele tinha que começar muito cedo. Só para você entender, para você não fugir daquilo que é a mensagem dessa noite. Eu quero experimentar mais de Deus. Amém, queridos? Mas para isso, Uzias tem que morrer. Então Isaías começa muito novo. Quando você é novo, você é muito empolgado, né? Hein? Quem lembra aqui da sua mocidade? Eu vejo a Ana Clara, né, minha menina mais nova, né? Tudo dela aquela empolgação, né? Não é verdade? Quando nós somos novos, nós somos empolgados. Depois você vai tendo maturidade, você não vai vivendo mais isso, não é isso mesmo, Kim? Hoje já não tem mais aquela empolgação, né? O negócio vai acontecer. Hoje não tem mais essa empolgação. Então, para você entender, diga comigo, Isaías era novo. Ele estava empolgado. Mas eu quero dizer a você, para você compreender o contexto aqui. O rei Uzias, ele foi um dos maiores reis que Israel teve. Uzias pegou Israel falido, destruído. Amém? E fez de Israel uma grande potência. Nós vamos ver depois, né? Breve, nós vamos adiantar um pouquinho. Nós vamos ver depois quem foi o rei Uzias. Mas para você entender, Isaías estava empolgado, porque Uzias era um homem que, sobremaneira, ele destacou. Ele dominou todos os reinos. Depois de Davi, segundo a Bíblia, Uzias foi um dos que mais teve avanço no seu reino. Então, o texto que nós lemos foi qual? No verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Vamos abrir lá em 2 Crônicas. Eu acho que é 2 Crônicas ou 1 Crônicas? Quem estava aqui de manhã me ajude aí. 2 Crônicas, capítulo 26. Só para entendermos. Verso 3. Hoje quem gosta de fantástico vai ter que aguardar um pouquinho. Amém, querido? Amém, igreja? Porque hoje Deus vai operar um grande milagre no meio dessa igreja. Você vai entender como servir a Deus e vai sair daqui com uma nova visão. Eu quero mais de Deus na minha vida. Diz assim: e era Uzias de idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto ao olho do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus,
e nos dias em que buscou o Senhor, e Deus o fez prosperar. Vamos ler aqui comigo? Porque deu-se a buscar a Deus, todos juntos, nos dias todos, que era... Vamos ler aqui no final. Em que buscou nos dias... Vamos lá de novo, meus irmãos. Nos dias... Todos juntos, vamos lá. Nos dias, está escrito aqui, ó. Vamos lá, todos, está escrito aqui, vamos lá. Não, todos juntos, vamos lá. Amém, queridos? Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam no Gur-Baal, contra os meunitas e os amonitas, deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e os ângulos, e os fortificou. Também edificou torres do deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinheiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Vamos passar para o verso 15. E também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou... Quem ajudou Uzias? Quem ajudou Uzias? Vocês entenderam o que Deus fez na vida de Uzias? Amém, queridos? A palavra diz que para nós aqui, ele foi até Egito. Para você entender a potência que era o reinado de Uzias, o tanto que Deus prosperou a vida de Uzias, ele chegou até Faraó. Quem lembra de Faraó aqui? Hein? O reinado de Faraó era forte ou não? Mas Faraó não podia sair, porque o rei Uzias, o poder que Deus tinha dado a ele, a bênção que Deus tinha dado a ele, Faraó se recolheu. Até a potência de Faraó não podia lutar contra o rei Uzias. Meus irmãos, aí nós vamos ver aqui a queda de Uzias. Obrigado, meu bem. Deixa eu achar aqui. No verso 16. 26, 16, né? Amém. Por isso nós temos que ter uma mulher sábia, né? Mas havendo já fortificado. O que aconteceu com o coração de Uzias? O seu coração até se... E transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Amém, querido? Aí começou o declínio de Uzias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isto? Meus irmãos, nós temos que servir a Deus, não por aquilo que Ele... Repita comigo, fala para o seu irmão. Não sirva a Deus por aquilo que Ele... Mas por aquilo que Ele é. Amém, querido? Grave isso no seu coração. Não sirva a Deus por aquilo que Ele faz, mas aquilo porque Ele é. Porque Ele é abençoador, Ele é galardoador, Ele é o Deus do céu e da terra, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Quem está entendendo isso que vai dando glória a Deus? Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele abriu o mar vermelho, Ele operou no meio do seu povo, Ele libertou o seu povo. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, glória a Deus. Eu sirvo não porque Ele é, não porque Ele faz, mas porque Ele é. Ele pode todas as coisas, meus irmãos. Mas quando
nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele é. E há em nós muito de Uzias, interesses. Quando Jesus, nós vemos isso no Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento um pouquinho. Quando Jesus, ele curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Quantos? Você é aquele que voltou para glorificar a Deus, por isso você está neste culto nesta noite. Você entendeu? Eu sirvo a Deus, não porque Ele faz, mas aquilo que Ele é. Aí Jesus chegou e viu ali aquele que voltou a glorificar o Senhor. Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu não vim aqui só para dizer o que o Senhor fez, mas eu vim agora andar com o Senhor. Eu vim agora caminhar com o Senhor, porque agora a minha vida mudou. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Se a sua vida ainda não mudou, o Deus Todo-Poderoso, nessa noite vai mudar toda a sua história. Amém, querido? Jesus não estava dizendo para aquele leproso, cadê os 9? Jesus não estava cobrando isso não. Dizendo, agora eu vou te levantar o sindicato do ex-10 leprosos, você vai cuidar deles. Deus não estava falando isso com ele, Jesus não estava dizendo isso para ele. Jesus não tinha como compreender, depois de dar o seu amor para aqueles 9, para aqueles 10. Mostrar a ele, revelar a ele, quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Revelar a ele toda a sua glória, todo o seu amor por você, como você pode receber uma bênção e depois ir embora. Dizer assim, Senhor, o Senhor já me deu uma bênção, não preciso mais do Senhor. Nós temos que mudar a forma de servir a Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Pastor, mas a palavra está dura, mas é para quebrar seu coração. Quem nisso dá glória a Deus. Não sirva por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Amém, igreja? A palavra diz que... Mas eu quero citar um exemplo aqui. Nós falamos um exemplo no Velho Testamento, quem foi Uzias e também os 10 leprosos. Eu quero falar com você nesta noite. No início do nosso ministério aqui neste lugar, eu quero que você entenda uma coisa. Deus continua abençoador. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus continua curando. Deus continua libertando. Deus continua salvando. Deus continua abrindo portas de emprego. Você entendeu isso? Mas isso é o que Ele é. Amém, querido? Você não pode, quando chegou aqui, voltando aqui para um exemplo, o que é, por que Uzias tem que morrer? Nós vimos tantos sinais aqui. Eu me lembro de uma mulher que chegou aqui entrevada, no início o Fausto estava aqui, oramos por ela lá atrás. Deus curou aquela mulher naquele dia, para a glória do nome dele. Aí eu te faço a pergunta, ela está aqui hoje, na presença de Deus? Ela só recebeu e foi embora. Nós não podemos ter Deus só com interesse, meus irmãos. Nós temos que mudar isso na nossa vida. Eu disse que Deus é abençoador, galardoador. Ele está aqui para operar na sua vida. Mas Ele quer muito mais de você. Ele quer que você se relacione com Ele. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você viva aquilo que Ele quer que você possa entender, que é relacionamento com Ele. Outra vez, um pedreiro, ele me ligou. Falei, pastor, minha casa, as vasilhas estão se mexendo. O inimigo liga e desliga a televisão. Eu preciso de uma intervenção de Deus. Eu preciso que Deus liberte a minha casa do inimigo. Eu falei, agora eu vou falar de Jesus para ele, Vou aproveitar, porque ele nunca aceitou falar de Jesus para ele, mas agora eu vou lá falar de Jesus para ele. Eu falei, isso era 10h30 da noite. Eu falei, liga aí o seu celular aí. Eu vou orar e em nome de Jesus, o inimigo vai sair agora da sua casa. Orei,
o inimigo, na mesma hora, ele se retirou da casa dele. Ele veio, mais ou menos aqui uns 4 meses, né? Uns 6 meses. Ele frequentou a igreja, uns 6 meses. Depois de tudo ficou bom, eu pergunto, ele está aqui neste culto? Não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? Deus está te falando para você nesta noite. Você tem que matar os dias da sua vida. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Nós não podemos servir a Deus só por interesse. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo nessa noite, se você não me servir só por interesse, eu vou te levar a lugares muito mais altos. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Você verá minha Shekinah, você verá sua família me servindo, você verá portas serão abertas, você vai viver o extraordinário de Deus, porque eu sirvo a Deus por quem Ele é e não por quem Ele faz. Meus irmãos, mas quem quer saber o que aconteceu com o rei Uzias, vai vir na escola bíblica dominical na próxima semana. Eu não vou falar. Tem gente que não vem na escola bíblica dominical. Hoje o Shekinah de Deus desceu aqui na escola bíblica. Deus falou com todo mundo aqui nesta manhã. Muita gente quer conhecer Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Então você não tem como conhecer a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir. E só pouca gente, por isso que ninguém está vindo na escola bíblica. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Todos juntos, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Você só vai conhecer Deus, se vai conhecer a palavra de Deus. Por isso quem vem à escola bíblica se alimenta. E não é enganado por esses movimentos. Meus irmãos, entenda uma coisa. Eu não estou falando que Deus não pode intervir no seu problema. Ele pode, vai intervir. Porque Ele diz assim, eu vim para curar os doentes, eu vim para libertar os demoniados, eu vim para trazer ao homem salvação. Jesus veio a dar presente às nossas vidas. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Jesus veio fazer isso, mas Ele quer uma coisa, que nós depois disso podemos retribuir o seu amor, mostrando nosso amor por Ele. Moisés, ele vive uma experiência extraordinária com Deus. Ele pega um povo que estava escravo nas mãos de Faraó. Para você entender, naquela época de Moisés, Faraó era o maior governo que já houve na terra. Ele comandava todos os espaços. Ele se considerava como Deus, Faraó. O que Moisés faz? Moisés é levantado para tirar o povo das mãos da escravidão de Faraó. E eu quero dar um recado a você. Deus já tirou você da escravidão. Você agora é livre. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O pecado, a morte já não pertence a você. Por quê? Porque Deus te libertou, amém, queridos? Com mãos fortes, Deus te arrancou das mãos de Faraó, do inimigo da sua alma. Moisés tira o povo de lá, 10 pragas. As 10 pragas mostrando os 10 deuses de Faraó. E Deus diz assim, os seus deuses não é nada, porque o único Deus que existe é o que fez o céu e a terra, sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Ele envergonhou o Faraó. E todos que se levantam contra Deus serão envergonhados. Quem nisso dá glória a Deus? Não tem ninguém que se levanta contra Deus não será envergonhado. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele reina para todos sempre. Amém, queridos? Ele é Deus. Não há ninguém que possa se levantar contra Deus. Não há ninguém que subsistirá da palavra aqueles que se levantam contra Deus. Mas Ele tira aquele povo das mãos de Faraó. Eu fico imaginando a cena, hein? O povo saindo. Mais ou menos 2 milhões de pessoas saindo do Egito. Já imaginou? 2 milhões de pessoas? Deus libertando. Deus levando para uma terra que Ele tinha prometido àquele povo. Primeira experiência. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu para você passar, querido. Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O sangue de Jesus nos livra do exército de Faraó, nos traz vida e vida eterna. Quem está crendo nisso, dá glória a Deus. O Mar Vermelho se abre. O livramento de Deus está
sobre aqueles que andam na presença de Deus. Eles passam o mar vermelho. Pés enxutos. Crianças, carroças, todos ali. De dia, uma nuvem cobria o povo de Deus. Já pensou? Nós não estamos falando de historinha não, isso aconteceu. Uma nuvem no deserto. Quem conhece, já ouviu falar de deserto, já assistiu alguma coisa sobre deserto? Quem aqui conhece um deserto? Hein? Todos, né? Ou não? Já viram na televisão, né? É um lugar que não tem como sobreviver. Mas Deus faz você viver no deserto. Amém, querido? Ninguém entendeu isso não? Deus te faz viver no deserto. Ele te sustenta no deserto da vida. Mas o deserto não é o seu lugar. O seu lugar é a terra prometida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. A coluna de nuvem, de dia. E à noite, de dia a coluna de nuvem. E à noite uma coluna de... A presença do Espírito Santo na igreja. A presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Deus não abandona o seu povo. Amém, igreja? Deus vai te sustentar no deserto da vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Nada nos faltará. Por quê? Porque Ele é o pastor que cuida de mim. Toca na rocha, a água, ela brota. Ora, porque faltava alimento, o Senhor manda o maná do céu. Quem quer se alimentar a sua alma nesta noite? O maná, o pão vivo, ele está aqui descendo do céu, fresquinho para você se alimentar dele, igreja. Moisés, ele vivenciou os maiores prodígios que algum homem podia viver na presença de Deus. Eu creio que não houve um homem que viveu mais experiências sobrenaturais e extraordinárias com Deus como Moisés viveu. E eu quero dizer uma coisa: o que Moisés viveu, você pode viver, porque o Deus de Moisés é o seu Deus. Quem entendeu isso, dá glória a Deus. Mas chegou um ponto aonde eu quero chegar, que Deus falou para Moisés: não vou acompanhar vocês. O povo pecou, não vou acompanhar vocês mais. Mas eu fiz uma promessa, eu quero que você entenda isso aqui nesta noite. As promessas de Deus, diga para os seus irmãos, a promessa de Deus, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel. Amém? Deus prometeu a Moisés que levaria a terra prometida. Deus não podia voltar na sua palavra. Aí Deus chega para Moisés: Moisés, eu não vou, mas a minha promessa continua de pé. Vou enviar um anjo. Esse anjo vai te dar livramento. Ele vai guerrear junto com vocês. Ele vai dar vitória. Aonde houver perigo, ele vai proteger vocês. Amém, quem? Esse anjo vai acompanhar vocês. E além disso, eu vou te dar a terra prometida. Se fosse eu, hein? A proposta era boa demais, né? Tudo ia acontecer, o sobrenatural de Deus ia acontecer. Eu vou para a terra prometida. Eu vou aceitar essa proposta de Deus. Sabe o que Moisés falou com Deus? Sem a tua presença, eu não saio daqui. Ninguém entendeu isso não. Sem a tua presença, eu não saio deste lugar. Sabe por quê? A terra prometida é maravilhosa, o livramento é maravilhoso, mas a tua presença é que importa na minha vida. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Eu não saio daqui sem a tua presença, Senhor. Não é porque o Senhor vai me dar a terra prometida, não é que o Senhor vai me dar um carro, não é que o Senhor vai curar a minha enfermidade, não é porque o Senhor vai me dar uma casa nova. Não é por isso que eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor porque a tua presença é tudo na minha vida. O Senhor é minha alegria, o Senhor é minha paz, o Senhor é meu refrigério. Como poderei viver sem a tua presença? Mas eu nunca vi fazer um louvor sobre isso. Tem? Hein? Sobre Moisés? Mas vamos lá para Jacó então. Eu já estou encerrando. Vamos para Jacó. Jacó, ele luta com o anjo. O anjo aqui é a presença do próprio Deus. É um artigo definido. Amém, querido?
Era a presença de Deus que estava ali. E Jacó luta com o anjo. E diz a palavra que Jacó, enquanto o anjo não tocou, ele não desistiu. Foi isso? Mas depois que o anjo tocou, ele disse: pode ir embora, eu já fui abençoado. Meus irmãos, nós não podemos viver um evangelho só de interesses. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Mas tem louvor sobre isso, né? Jacó foi tocado pelo anjo. Que Deus está falando nessa noite: deixa Uzias morrer na sua vida. Não viva um evangelho de interesse mais, porque Deus tem muito mais para você. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Mais um exemplo: Eli, junto com todo o povo de Israel, eles foram lutar contra, Eli, me ajuda aí, contra os filisteus. Amém, minha irmã? É por isso que tem que ter uma esposa que lê Bíblia. Amém, querido? Você olha que passou, esquece. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Eli e os exércitos foram lutar contra os filisteus. O que aconteceu com o exército de Eli? Hein? O que aconteceu contra o exército de Israel? Ganhou ou perdeu? Perdeu. Isso aí, Abraão, você está lendo Bíblia também, glória a Deus. Sabe o que eles fizeram? Nós não vamos sem a arca, não. Buscaram a arca. E Deus deu vitória. Mas foi a pior queda que Israel teve. Sabe por quê? Fizeram só por interesse. Diz a palavra que eles foram derrotados. Por quê? Porque queriam Deus como amuleto, Deus só para resolver o problema dessa vida. Eles não mais iam em Siló, onde havia o tabernáculo, para adorar a Deus. Deus era para eles só um amuleto. E eu quero dizer nessa noite: Deus não é só um amuleto de sorte. Deus é Deus para governar a sua vida. Quem quer dizer glória a Deus? Para de usar Deus, querido. No início é muito bonito, no início é muito bom. Deus tem muitas coisas para você, mas agora você tem que experimentar mais de Deus. Amém, querido? Mas Davi, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos agitar aí. Mas Davi, a primeira coisa que Davi fez, quem sabe no reinado dele? A arca tinha sido roubada pelos filisteus. Primeira coisa que Davi fez. O que Davi fez? Buscou a arca, que era a presença de o maior governo que a terra já teve. O maior, quando Josué conquistou a terra prometida, ele não conquistou na sua totalidade. Davi conquistou a terra prometida em toda a sua totalidade. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Mas sabe o que Davi fez? E eu quero trazer essa palavra aqui depois. Davi colocou uma tenda. E lá ele colocou a arca. Davi coloca a arca na tenda e chama os levitas. Vocês vão fazer uma coisa: 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 30 dias no mês, 365 dias nos anos. Vocês vão colocar a arca lá. Vocês não vão pedir nada. 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 Mas vocês vão dizer: Santo, 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 a tua bondade enche este lugar, a tua glória enche este lugar. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Davi não pediu nada, eu não vou pedir nada, Senhor, mas vocês vão só glorificar por aquilo que Deus é e não aquilo que Deus faz. E o reino que Davi, ele viu muitas coisas que os outros reinos não viram. Eu não quero dizer que Davi foi perfeito não, meu irmão. Davi foi imperfeito demais. Mas eu quero dizer uma coisa: Davi, ele queria viver na presença de Deus. Deus era tudo para ele. Por isso que Deus diz assim, lá no Novo Testamento: achei Davi segundo. Aqui, Davi, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus nesta noite, que vão adorar, que vão glorificar, não tem um Deus porque Ele faz, mas por quem Ele é. Moisés viveu o sobrenatural de Deus.
a ação de Deus na sua vida. Davi viveu a ação de Deus na sua vida. Mas nesta noite, eu quero que você, em alta voz, diga: Uzias vai morrer na minha vida. Uzias vai morrer na minha vida. E como ele vai morrer? Venha na escola bíblica, domingo às 9 horas, amém? Amém, igreja? Mas já começa a matar Uzias. Deus não tem um Deus por interesse, mas eu tenho um Deus porque Ele é meu amigo, Ele é o meu companheiro, Ele é o meu redentor. Aleluia! Jesus venceu, aleluia! A terra estremeceu, todos, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande todos. Ó morte, onde está? Cadê a morte? O Rei ressuscitou. Ele ressuscitou. Para sempre, não é só hoje, amanhã, não, é para sempre. Para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite para operar uma bênção na sua vida. Para sempre exaltado é. A Deus. Para sempre adorado é. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu. Deus quer mudar a sua estrutura nessa noite, hein? Ele está estremecendo a sua vida aqui nesta noite. Nada pode vencer. Cadê a morte? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado. É Ele, Jesus. É Ele, Jesus. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ele reina e vive para sempre. A igreja glorificando ao Senhor. Vamos, aleluia. Ei, nem se canta lá manais. Vamos, aleluia. Ei, nem se manais, canta lá manais. Ou nem se manais. Ei, nem se canta lá manais. Ei, nem se manais. Cantamos, aleluia. Aleluia. Cantamos, aleluia. Aleluia. Cantamos, aleluia.
Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Só o Senhor é digno de toda adoração. Santo, santo, santo. Aleluia. Aquele que está sentado no trono. Aleluia. Pra sempre exaltado é. Aleluia, Senhor. Pra sempre adorado. Alabacandre minha sola carabaca, Pra que me ouve minha ficar. sempre ele vive. Brilhão de Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Pra sempre Ei, me chodreaste. Aleluia. Que me ouve minha. exaltado é. Pra Levante as suas mãos nessa hora. sempre Glorifique ao Rei dos Reis. adorado. Aquele que está sentado sobre o trono. Oxe de me Pra calaste, sempre Aleluia. Ei, me chodreaste, me alaste, galaste, cuda. Ele vive para todo sempre. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. ressuscitou. Amém. Aleluias. Eu quero te convidar nessa noite para experimentar mais de Deus. Quem quer experimentar mais de Deus, diga amém. Deus está falando com você aí, filho. Ao você vir aqui, Deus vai transformar a sua vida nessa noite. Você vai vivenciar o que Moisés vivenciou, que Davi vivenciou, o melhor de Deus na sua vida. Mas para isso você tem que tomar uma decisão nessa noite. Eu quero que o reino de Deus se estabeleça na minha vida. Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. E Deus vai transformar aquilo que outrora era derrota em vitória. Talvez seu casamento está sendo destruído. Talvez a sua vida agora já não tem mais alegria no Senhor. Eu quero te trazer nesta noite essa palavra. Você vai experimentar mais de Deus nessa noite. Amém, querido? Não importe com quem está olhando para você, não. Você que nos assiste aqui nesta noite, você que precisa de uma bênção na sua vida, Deus vai nessa noite operar um milagre na sua vida. Bem suavemente, nós vamos tirar um louvor. Nós vamos orar. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Você marcou encontro com Deus, Abraão. Amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Quem está feliz, dá um brado de vitória. A sua vida não será mais a mesma. Por quê? Porque Deus está entrando com intervenção nesta noite na sua vida. O Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono e reina para todos sempre. Eu estarei convosco até a consumação do século. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos nessa hora. Eu quero te fazer um convite ainda. Um convite. Feche os seus olhos nessa hora. É você e Deus nessa hora. O que está te impedindo você viver o extraordinário de Deus? Você que nos assiste, você que está aqui neste culto. Eu quero que você feche seus olhos. Não preocupe quem está do seu lado, senão você não vai receber. Você vai sair da mesma forma que entrou. E Deus não quer isso. Deus quer nessa noite mudar a sua estrutura, amém? Para você viver o melhor de Deus na sua vida. Experimentar o melhor de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale com Deus nessa hora, do seu jeito. Você não precisa de oração bonita, não. Você precisa de falar com Deus. Senhor, cada vida que entrou nesta noite, muda as estruturas, muda todo o pensamento daquilo que é somente ter Deus para esta vida. Nós queremos, meu Deus, experimentar de Deus em toda a sua plenitude, Senhor. Como Isaías experimentou o Shekinah de Deus, nós queremos também experimentar o poder de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. E tudo isso vai mudar. Tudo isso será transformado. O nosso casamento será uma bênção. Os nossos filhos serão uma bênção. A nossa relação com nossos parentes será uma bênção. Os nossos negócios prosperarão. Por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Mas para isso, Senhor, nós queremos a tua presença em nossa vida. O que mais importa é relacionarmos com o Senhor. Dia e noite, nós queremos, meu Deus, que o Senhor visite os nossos corações. Não queremos somente o momento do culto, não somente o momento da reunião, mas em todo lugar queremos a tua presença, Senhor. Faz presente em nossas vidas, meu Deus. No nosso deitar, no nosso levantar, no nosso respirar, no bater do nosso coração, queremos sentir a tua presença, Senhor. Nós declaramos nessa noite: somos teus, Senhor, somos povos eleitos, somos povos escolhidos e vamos morar com o Senhor para todo sempre na glória de Deus. Opera em cada coração nessa noite, que nos assiste, transforma as vidas, opera um milagre e que nós possamos experimentar todos os dias mais de Deus. Oramos assim, em nome de Jesus, todos digam. E a graça maravilhosa e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, que excede todos os amores, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem hoje e até o glorioso dia da sua vinda. Todos digam. Todos digam. Ora vem, Senhor Jesus. A paz do Senhor. Podemos assentar.